Vocês vão ouvir falar muito nos próximos dias na CPI da Covid. Essa que foi instalada no mês de abril e que deve encerrar os seus trabalhos agora na terça-feira ou na quarta-feira, entre o dia 19 e 20, né? Eu quero falar sobre isso com vocês hoje porque já começaram a vazar informações a respeito do que deve acontecer com o relatório preparado pelo relator, o Renan Calheiros. Não vem coisa boa, não. Aqui em Porto Alegre, neste sábado, eu estou falando com vocês nesse sábado, faltam 10 minutos para 5 horas. Olha, sábado, dia 16 de outubro, tempo nublado. Está chovendo muito aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje o tempo está nublado e está frio aqui em Porto Alegre. O sol apareceu ali rapidamente, mas fugiu. Primavera está sendo muito diferente este ano aqui no Rio Grande do Sul. Está chovendo muito, né? Para os reservatórios é ótimo, os reservatórios das hidrelétricas, né? Porque pelo menos a mídia não vai continuar e a oposição batendo no que pode acontecer, um apagão elétrico. Estava numa torcida tremenda para que não chovesse. Eles continuam na torcida, mas os reservatórios já estão recuperando as suas totalidades, né? E não há mais esse risco, né? Pelo menos por enquanto não. Bom, e sobre a CPI da Covid, eu conversei hoje de manhã até várias vezes com o advogado gaúcho Adam Paiani. O Adam Paiani foi constituído ontem pelo ministro Onyx Lorenzoni, que foi citado num relatório paralelo preparado por um dos senadores da CPI da Covid, o Alessandro Vieira. Ele não quis esperar pelo relatório do Renan Calheiros. Essas alturas, todos eles, aqueles 7 senadores chamados G7, a CPI tem 11 membros, 7 que formam o grupo majoritário da oposição, é chamado também de G7. Sobram 4 que defendem. Quem defende mesmo ali, dos 4, para valer mesmo, confrontando, é apenas um deles, né? Mas, enfim, esse Alessandro Vieira, ele quis o seu protagonismo, os seus 3 segundos de fama, e já divulgou um relatório paralelo, sintetizando praticamente aquilo que deve ocorrer nesse relatório do Renan Calheiros, que deve ser divulgado terça ou quarta-feira na sua. Mas já se sabe o que ele contém, né? Já se sabe. Tanto que hoje o presidente Bolsonaro, quando tomou conhecimento de que o Renan vinha aí com pelo menos 11 denúncias contra ele, crimes apontados por ele durante a pandemia, que teriam sido praticados pelo presidente, o próprio Bolsonaro veio a público e disse: o que esse sujeito quer? Esse é um bandido conhecido. Nós sabemos que é um bandido, é um patife. Né? Como é um patife o próprio presidente da CPI, o senador amazonense Omar Aziz, né? Eles estão mais sujos do que pau de galinheiro. Né? Existem ações por prática de corrupção. A mulher de Aziz e os filhos dele foram presos lá no Amazonas, lá, flagrados pela Polícia Federal. O Renan tem mais de uma dezena de ações movidas por corrupção lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Bolsonaro disse? Até riu o Bolsonaro quando falou com o jornalista: eu já tomei conhecimento essa lista de 11 crimes que eu teria cometido durante a pandemia. Mas o que se pode esperar desse bandido? Perguntou o Bolsonaro. Eu quero que vocês fixem bem o seguinte a respeito dessa CPI da Covid. Quem é que botou esse jabuti na árvore ali para servir de plataforma para ataques diários, perversos, recheados de fake news, covardes contra o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro? Quem é que botou esse jabuti ali na árvore? Quem botou foi
o Supremo Tribunal Federal. Oh, o Supremo Tribunal Federal. É prerrogativa do Senado, ou da Câmara, ou das Assembleias, ou das Câmaras de Vereadores, portanto, o Legislativo. É prerrogativa do Poder Legislativo instalar e colocar em funcionamento CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Não cabe ao Poder Judiciário ordenar que o Poder Legislativo faça isso ou faça aquilo. Mas o Supremo fez isso. No dia 8 de abril, o ministro Luiz Roberto Barroso, atendendo súplicas da oposição, leia-se ali a esquerdopatia, alojada dentro do Senado e até fora do Senado, reclamou do Supremo: olha, o presidente Rodrigo Pacheco está demorando muito para colocar em funcionamento a CPI da Covid. Nós queremos que o Supremo mande eles instalar. Olha, o Barroso liminarmente mandou instalar, dia 8 de abril. Alguns dias depois, no dia 14 de abril, o Pleno do Supremo, por 10-1, ordenou que o Senado Federal instalasse a CPI. Ora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi eleito inclusive para o cargo com a ajuda do presidente Bolsonaro, sabendo que uma CPI desse tipo tinha caráter apenas político e policial, de confronto com o governo Bolsonaro, apesar disso, ele cumpriu, entre aspas, aliás, cumpriu, sem aspas, muito alegremente a ordem do Supremo Tribunal Federal, que nesse caso, de novo, invadiu prerrogativas constitucionalmente atribuídas ao Senado Federal. Ou seja, o Supremo usurpou poderes, mais uma vez, do Legislativo. E o chefe do Poder Legislativo Federal, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso, Câmara e Senado, alegremente instalou ali. Para quê? Para ficar com esse trunfo na mão, inclusive, e poder ver se tirava alguma vantagem do governo Bolsonaro. Essa gente parece que não entendeu ainda que não funciona assim com esse governo aí. Não tem governo de coalizão. Acabou essa farra que tinha no tempo do Lula, da Dilma, do Michel Temer, do Fernando Henrique, em que os parlamentares ficavam ali fatiando o governo e se servindo dele como queriam. Acabou isso aí. Eles sabem que isso acabou. Mas eles insistem. Então, bote bem na cabeça quando você for discutir com alguém, deixe bem claro isso aí. Mais uma vez, esse papel corrosivo exercido pelo Supremo Tribunal Federal, aí, que foi quem mandou instalar. Quer dizer, quando se criticar a CPI e o papel covarde do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesse episódio, não esqueça de realçar que quem colocou esse jabuti na árvore, jabuti não sobe em árvore, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, é isso para começar a conversa, né? Bom, claro que tem que se lembrar isso aí, porque a CPI, como imaginavam os que queriam que ela fosse instalada, e como quis o próprio Supremo Tribunal Federal, todos eles sabiam que ela ia se transformar numa plataforma de ataques diários ao presidente Bolsonaro, né? Isso aí a Ana Paula Ankel, lá do Pingo nos Is, que costuma dizer, eles são os sabotadores gerais da República. Com efeito. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. Uma CPI pode funcionar 3 e mais 3. Se fosse pelo Renan e pelo Omar Aziz, não acabava nunca isso aí, né? Mas era muita coisa agora para rogar isso mais uma vez. Enfim, senhores, o que nós vamos ter aí na terça-feira, ou na quarta-feira, é aquilo que eu estou, inclusive, divulgando hoje, no sábado, no meu blog polibiobraga.com.br. Eu estou divulgando ali. É bom que vocês tomem conhecimento, né? O inteiro teor desse relatório paralelo do senador Alessandro Vieira, que é aliado do Renan, do Aziz, dessa corja toda aí, que constitui o chamado G7, que é o grupo majoritário dentro da CPI da Covid. Estou divulgando ali. Porque ele praticamente
ele lista ali os crimes, entre aspas, que teriam sido cometidos. Ele lista ali quase 30 pessoas, né? Nome 30, claro que o Bolsonaro, antes de mais nada, né? Mas o próprio Onyx, por exemplo, também está citado. O Quiroga está citado. Até o presidente do Conselho Federal de Medicina está citado. Aqui do Rio Grande do Sul é Onyx, um médico infectologista gaúcho aqui, um cientista, Ariel Zimmermann, também está citado. Então, 2 ou 3 pessoas aqui do nosso estado, né? A CPI, claro, durante todo o seu funcionamento, ela centrou fogo em cima do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde. Porque queria encontrar algum vestígio de corrupção que tivesse sido praticado por um dos ministros da Saúde ou pelo próprio presidente da República. Não encontraram nada disso. Então eles vêm aí com a denúncia mais forte que eles promovem aí de que o governo teve uma atitude genocida durante a pandemia. É um insulto inominável, porque nós sabemos que genocídio significa o extermínio de uma população. Como aconteceu em relação ao nazismo, que fez de tudo para exterminar com a raça judia, né? Ou o Stalin, então comunista União Soviética ali, que fez de tudo para exterminar com o povo da Ucrânia, né? O episódio da Holodomor. Não há nem nada parecido com isso em relação ao governo Bolsonaro. Até pelo contrário. Porque o que esses senadores evitaram durante esses 6 meses foi responsabilizar exatamente por quem? Por aqueles que poderiam ter cometido uma política genocida em relação à população brasileira. Quem são eles? Os governadores e prefeitos. Porque, de novo, o Supremo Tribunal Federal, porque por ordem do Supremo Tribunal Federal, coube aos governadores operar as medidas de confronto à pandemia. E a execução coube aos prefeitos. E ao governo Bolsonaro, de quem foram usurpados os direitos, neste caso, coube apenas prover de recursos materiais e financeiros os estados e os municípios na execução das suas políticas de combate à pandemia. Simples assim. Vocês vejam só como é que é isso. De novo, quem? De novo, o Supremo Tribunal Federal. E é claro que o que fez a CPI durante todo esse tempo aí? Ela acobertou e defendeu as políticas suicidas de lockdown, né? Vocês estão lembrados aí, os governadores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prefeito então do ano passado, Marquesan Júnior, dos governadores também, de todos os estados, quase todos os prefeitos. Lockdowns, ou seja, fica em casa. Aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro no ano passado que os próprios jornais aqui, como por exemplo da RBS, que é afiliada da Globo, fazia campanhas enormes. Em primeiro lugar, a saúde, a economia que se foda. É isso que eles passaram a mensagem, né? Hoje nós estamos enfrentando problemas na nossa economia em relação ao crescimento econômico, em relação à alta da inflação, e agora se quer transferir esse problema para o governo Bolsonaro, quando na verdade quem mandou acabar com empregos, fechar empresas, ora, o governador aqui chegou a mobilizar a brigada militar em municípios, por exemplo, como Gramado, para prender e arrebentar a gente lá, que ousava trabalhar. Não é por menos que Gramado, com certeza, na próxima eleição, por exemplo, na outra deu 83% de votos no segundo turno para o Bolsonaro, você vai dar 100%. Vai ter que se lembrar do que fez o governador Eduardo Leite aqui em relação a isso aí. Ele já tomou 4 pedidos de impeachment lá, que não andam porque o aliado dele, o presidente da Assembleia, do MDB, Gabriel Souza, está sentado em cima dos pedidos. Não anda. Mas é dele essa política suicida aí, com o apoio dos deputados da Assembleia Legislativa, com o apoio da Câmara, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Poder Judiciário, implementando essas medidas de lockdowns aí, um atrás do outro. Chegou ao ponto de mandar botar cobertura em cima de corredores inteiros dos supermercados, né?
Só faltaram criar aqui na época um comando de caça aos velhos aqui, porque se estabeleceram até horários especiais para que velhos pudessem sair de casa e ir no supermercado se abastecer. Eu me lembro que eu tenho 80 anos, eu ia no supermercado, as pessoas ficam me olhando de esguelha aqui. Eu digo, cara, daqui a pouco vou ser linchado aqui por ser velho. Foi isso é preciso lembrar. A CPI tratou desse assunto nem de longe. Da responsabilização dos governadores, nem de longe, que receberam bilhões de reais do governo federal e muitos deles, inclusive, usaram esse dinheiro para haver corrupção. Está aí o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que foi caçado como corrupto por ter pego dinheiro federal e usado na corrupção. O governador de Santa Catarina foi caçado, depois voltou por uma medida judicial e da Assembleia Legislativa, que recuou depois. Então é isso aí. Por trás de tudo isso aí, olha, bota de novo aí o SF. Então, o que a CPI fez? Passou a mão por cima dos lockdowns e até apoiou, inclusive, os governadores e prefeitos que promoveram, e continuam até promovendo de uma certa forma, né? Atacou, assim, selvagemente, durante todo o seu funcionamento, os chamados tratamentos precoces. Como se pessoas afetadas ou infectadas pelo vírus não tivessem que ser tratadas. Ou um tratamento precoce, ou um tratamento depois. Ou um preventivo. Como acontece em qualquer epidemia. Mas não, ali foram inclusive criminalizados. Centenas e centenas de médicos que se atreveram a fugir dessa cartilha aí. O que mais? A questão do uso das máscaras, que hoje se tornou uma inutilidade, mas que continua no Brasil. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, 74% da população já tomou 2 doses, 97% uma dose. Não há mais a menor necessidade para usar máscara. Para usar máscara para quê? Para não ser infectado ou infectar os outros? Mas de que valeram então as vacinas que foram tomadas? Para nada? Não era para curar, era para prevenir. Mas vai prevenir e além disso vai usar máscara? O distanciamento social que continua sendo exigido de maneira perversa. Né? E agora, o que muitos governadores e prefeitos estão querendo é vacinar criança. Já começou com 12 anos em diante. Agora, tem governador aí que está querendo vacinar crianças a partir de 3 anos. E, por último, essa questão do passaporte vacinal. Né? Aqui no dia 20, na Assembleia Legislativa, vai haver uma audiência pública para exatamente discutir essa questão do passaporte vacinal, que foi imposta agora também a ferro e fogo pelo governador Eduardo Leite. Que, aliás, estou falando aqui com vocês, nem está aqui no Rio Grande do Sul. Teve ontem, sexta-feira, lá em Minas Gerais, fazendo campanha política para as prévias do... Em vez de estar trabalhando aqui, está lá em Belo Horizonte fazendo campanha política para as prévias do PSDB. Mas essas coisas todas ou não foram discutidas ou continuam tendo o apoio dessa CPI, que é uma CPI, com certeza, do eixo do mal. Né? Então, eu não tenho dúvida disso aí. De qualquer maneira, é o seguinte, hoje o doutor Adão Paiani, com quem eu conversei, que foi advogado constituído pelo ministro Onyx Lorenzoni, já avisou, em relação ao Alessandro Vieira, ele vai fazer a mesma coisa com o Renan Calheiros. Nós vamos tocar uma ação civil e outra ação criminal contra eles. Né? É de bom tamanho. Eu acho que é de bom tamanho, isso aí. Né? Eu acho que outras ações também podem e devem ser tomadas, inclusive políticas, né? Muito fortes. Eu não vejo por que, por exemplo, o próprio presidente e o próprio ministro não convocarem coletivas, não ocuparem mais os espaços de mídia, principalmente sociais, para fazer os seus próprios relatórios paralelos. Né? Eu sei que o senador Eduardo Girão, desses 4 que defende o governo da CPI, já tem alinhavado um relatório paralelo a esse aí. Agora, o que aconteceu, no entanto, durante esses 6 meses, só a história. Não, que não os absolverá, que os condenará. E não apenas eles. Porque isso tudo que está acontecendo em relação à pandemia, ao combate à pandemia, tudo isso, essa repressão toda, essas ações todas, elas todas têm origem, com certeza,
nas necessidades, ou nessa aliança promovida entre o complexo industrial, comercial e serviços da área da saúde, com políticos que ou se corromperam ou se serviram dessas ações para cumprirem objetivos de emparedar os seus governos e agir de maneira autoritária e experimental sobre o conjunto das suas populações. Pense bem nisso.